Bem, meus amigos, participem do programa, nos ajude aí, né? E se inscreva no programa no YouTube. Acesse o YouTube, a nossa página, o nosso canal e inscreva-se. Ative as notificações clicando no sininho, programa Hildebrando Marques ou blog Hildebrando Marques. Um abraço aqui para o meu amigo Ricardo Freitas e meu amigo Milton José, lá de Paudalho, com quem eu tive a satisfação de encontrá-lo na casa de Ricardo Freitas, ex-vereador de Carpina, nosso Cacai. E Milton José foi um dos companheiros da minha juventude, da mesma faixa etária. E Milton José, nos encontramos, conversamos lá na casa do Cacai, à beira da piscina, e ele sempre, aquele camarada brincalhão, aquele camarada político, gosta de política, sabe? Ele de um lado ou do outro, mas sem nenhum acirramento. O nosso objetivo é conversar, mas nada de acirrar os ânimos, tanto eu quanto o Cacai, quanto ele e as pessoas que estavam lá. Eu gosto de discutir política com pessoas civilizadas, não é? Porque diz um velho ditado que as feras se devoram e os homens entendem, não é? As pessoas se entendem. Abraço a você, Milton José, a sua Evalda, a sua esposa, aos seus familiares e a você também, Ricardo Freitas. Vamos seguindo com o programa. E agora vem aí a sequência, o ponto de vista de Hildebrando Marques. O ponto de vista de Hildebrando Marques. Bem, meus amigos, eu quero falar, nesse meu ponto de vista de hoje, de política. E o nosso Brasil está muito mal, não só na política, como em outras coisas também. Por exemplo, o nosso futebol, por causa de política, por causa desse presidente que está aí, está acabado. A CBF é um entrave, ela que comanda o futebol nacional, é um entrave para que a nossa seleção possa chegar mais uma vez a trazer uma taça do mundo, uma Copa do Mundo. Agora há pouco tivemos 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No primeiro, o Brasil ganhou por muita sorte. Numa bola, já nos minutos da prorrogação dos minutos de descontos, o jogador, o melhor do mundo, que se diz o melhor do mundo, que é o Vini Júnior, chutou uma bola de fora da área, bateu nas costas de um adversário da Colômbia e a bola entrou enganando o goleiro, sendo 2-1 para o Brasil. Mas senão o jogo teria sido empate. A Colômbia jogou de igual para igual com o Brasil. Aí o próximo jogo seria com a Argentina. Foi com a Argentina. E aí eu disse cá com os meus botões, e também a quem convive comigo por perto, digo, vai perder e vai perder feio, porque a Argentina é campeã do mundo atual, o time todo entrosadinho, sabe? Dá a bola, aquela troca de passes maravilhosas. E o Brasil, nesse jogo da Argentina, teve 4 jogadores que pegaram cartão amarelo no jogo da Colômbia e mais 2 machucados, 6 jogadores. Eles não poderiam jogar com a Argentina. E aí, levou de 4-1. Uma decepção. Aí todo mundo sai dizendo, mais de 4-1, faz 70 anos que o Brasil não perdeu por uma diferença de 3 gols para a Argentina. Não tem futebol. Não chega a disputar as finais, as semifinais da Copa do Mundo. Não chega. Com esse pega na rua, que a gente chamava assim antigamente, pega fulano ali, não tem treino, sabe? A Argentina não, a Argentina treina quinzenalmente os seus jogadores, aquela coisa toda. Então, quando não é isso, quando tem um jogo importante,
uma semana, 15 dias antes, estão reunidos, estão concentrados para jogar com o próximo adversário. Foi uma decepção a seleção brasileira contra o time da Argentina, que está jogando um bolão. Está jogando um bolão e marcou 4-1 contra o Brasil. 3 gols de diferença. Esse é um ponto negativo do Brasil lá fora. Uma seleção que é pentacampeão do mundo. Pentacampeão do mundo. Esse título ninguém tem. Mas vocês veem como anda o nosso Brasil capengando. O que era que tinha do Brasil ainda, o que está do Brasil falando bem, é o nosso carnaval. É o carnaval do Brasil que é falado aos 4 cantos do mundo. É Pernambuco, é Salvador, é Rio de Janeiro, é São Paulo e outros estados, 3 ou 4 estados. É o carnaval que é mais falado em matéria de cultura. Bom, mas o resto, aí a gente tem os políticos que estão aí. Aí você diz assim, o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu da cadeia, onde passou mais de 2 anos, ou em torno disso, porque foi condenado em 3 instâncias da Justiça Federal. 3 instâncias, 3 colegiados. Aí vai lá para o colegiado central do STF e absolvem o homem. Absolveram o condenado Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso por fraudes, por corrupção, essa coisa toda. O Superior Tribunal Federal inocentou não, livrou Lula do agrado, porque disse que as instâncias que ele foi julgado não era a devida instância, mas 3 instâncias ele passou, foi julgado nas 3 e condenado, foi preso, passou esses dias todos na cadeia da Polícia Federal e foi solto na época da eleição, candidatou-se, e aí tinha na presidência um militar e deputado federal por 28 anos, Jair Messias Bolsonaro, que foi também para a reeleição. E foi aquela confusão toda tal. O pessoal estava esperando uma pessoa para tirar o Jair Bolsonaro da presidência. Era essa a minha impressão. E Lula foi lá e ganhou a parada. Mas saiu da prisão. Vejam bem, isso lá fora foi motivo de chacota, né? Um prisioneiro ganhou a presidência tal no Brasil, motivo de memes, essas coisas todas. Jair Bolsonaro, que tinha ganho a outra eleição, dizem que foi por causa de uma facada que ele levou, que levou à comoção nacional e ele foi eleito. Mas na presidência, conforme é notório em todo o Brasil, fez uma série de besteiras, fez coisas boas também, por que não dizer, né? Mas, na maioria, brigou com todo mundo, brigou com a Justiça, brigou com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que as urnas eletrônicas das eleições eram urnas vulneráveis a fraudes, né? Brigou com o Supremo Tribunal Federal, com o Supremo não, com membros do Supremo Tribunal Federal, brigou com partidos diferentes. Na pandemia da Covid foi um desastre, não ligando para... disse que não tomava vacina e que a população não tomasse, e por isso morreram mais de 700 mil pessoas. 700 mil pessoas morreram na Covid. E muita gente hoje é muito furiosa, não quer saber do nome de Jair Messias Bolsonaro por causa dessa coisa que teve, por pessoas que teve parentes mortas, entendeu?
E aí, Lula está na presidência da República, faltando 2 anos ou 1 ano e 8 meses para terminar o seu mandato, com a popularidade lá embaixo, entendeu? Popularidade de Lula despencou para 27% de aceitação e 52% de desaprovação ou reprovação. Então, meus amigos, e houve o tal do suposto golpe que Bolsonaro e seus aliados quiseram dar quando Lula ganhou a eleição, reuniu um bocado de aficionados dele em frente do quartel do Exército em Brasília para praticar uma série de coisas negativas para que Lula não pudesse tomar posse, porque, segundo Bolsonaro e seus aliados, disseram que as urnas tinham sido fraudadas, mas não provou nada. Não provou nada. Os especialistas nesse assunto, vê gente de todos os recôncavos do mundo para analisar as urnas eletrônicas brasileiras e não encontraram uma só fração que dissesse que isso aqui foi fraudado. Jair Bolsonaro não provou nada com relação às urnas. Por isso a briga dele com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive cassou, deixou ele inelegível durante 8 anos, quer dizer, até o ano de 30 ele não poderá ser candidato a nada. Mas tem os filhos, tem um que é deputado federal, tem um que é vereador, tem outro que é senador. Tem um até que fugiu do Brasil, o Eduardo Bolsonaro fugiu disso com medo de ser preso, pelo que está ocorrendo agora com o pai, que foi julgado nesta semana, foi para as barras do STF, para o juiz analisar aqueles ministros do STF, analisar os crimes que ele cometeu. O crime de golpe de Estado, o crime contra a democracia, 5 crimes. E Bolsonaro, juntamente com mais 3 generais da reserva, um almirante da Marinha, e mais, são 3, 4, 7, um ex-assessor que se tornou deputado federal, que é o Ramagem, e também um ex-ministro da Justiça, além de um oficial do Exército também, que era seu comandante de ordens, ajudante de ordens quando foi presidente, que foi quem denunciou e fez uma delação premiada. Portanto, 5 ministros para julgar esses 8 pessoas, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ainda canta de galo, ainda vai, no primeiro dia de julgamento, Bolsonaro vai para ficar na frente do juiz, pensando que intimidaria os ministros com a sua presença no recinto. Não foi possível. No dia seguinte, os ministros voltaram a se reunir, mas desta vez Bolsonaro não foi ao pleno, não foi às cadeiras da frente lá para tentar intimidar, e foi 5-0. Foi por unanimidade. Tornou-se réu. Bolsonaro e os seus 7 aliados. Tornou-se réu. O que vai acontecer agora? Haverá um processo em andamento onde Bolsonaro e os seus aliados poderão se defender, apresentar provas, levar testemunhas, essa coisa toda que que acontece dentro da justiça. Poderá ser inocentado ou preso. Era isso que eu queria chegar. Um ex-presidente da República, já foi preso. O que está aí, o atual presidente, já foi preso por comandar uma quadrilha tal de corrupção, foi preso
alguns de seus ministros, deputados, presidente da Câmara Federal e grandes empresários que viviam ali no Mondé, e foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, negando que as instâncias em que ele foi julgado não era ideal, não tinha competência para isso, e soltaram Lula ganhou a eleição. Aí está agora patinando nessa inflação, com a popularidade lá embaixo, e Jair Bolsonaro tornou-se réu pelo Supremo Tribunal Federal dos crimes do dia 8, quando foi planejado um golpe para tomar até um crime de matar o presidente eleito e o vice-presidente e um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes. Por tudo isso, minha gente, é que o nosso país está sendo olhado, enviesado pela comunidade europeia, pelos Estados Unidos, pelo pessoal da Ásia, sabe? Um país tão rico, um país de uma riqueza imensa de florestas. É verdade que a floresta maior delas, a Amazônia, está sendo dilapidada, queimada, né? Grande parte da Amazônia já se foi pela ganância do homem, né? Derrubar para botar gado para pastar lá dentro, cortar madeira para vender barato, sem fiscalização. O país está precisando de um choque de realidade, não é verdade? Então, isso tudo lá fora está sendo visto com maus olhos. Futebol acabou-se, sabe? As nossas belezas naturais, água, que são os rios, a floresta, os animais silvestres, né? Tudo isso, e a política também. A política por esses dois fatores. Tanta gente metendo a mão no dinheiro do povo. Tá aí escolas caindo aos pedaços, sabe? Sem lugares dignos para as crianças sentarem e estudar. Sem banheiro. A merenda é uma porcaria. A saúde pública é uma desgraça. Quem precisar de um hospital público em qualquer estado da federação, que seja ele federal, estadual ou municipal, sabe, vai sofrer. É esse o retrato do Brasil lá fora. E a política principalmente. Um presidente atual que é ex-presidiário e um que está sentado no banco dos réus agora, mas isso vai demorar porque há um processo do contraditório, da defesa dos réus, de Bolsonaro e seus 7 aliados, que tramaram, que entabularam um golpe de Estado, no Estado Democrático de Direito, né? E está aí o Bolsonaro com essa pecha de réu, e que pode ser preso ou não, vai depender agora, que isso vai correr até o final do ano, sabe? E o Congresso Nacional está tramitando uma PEC, um projeto de emenda constitucional para anistiar esses que fizeram o quebra-quebra no dia 8 de janeiro do ano de 23, lá em Brasília, atingindo os 3 poderes: o STF, que é a Justiça, o Executivo, que é do Presidente, e o Legislativo. Foram depredados, quebraram portas, janelas, presentes que o presidente tinha ganho, como um relógio de ouro daquele granão no aparelho do camarão. Uma coisa horrorosa. Quer dizer, não é só os 8 que estão no banco de réus, Bolsonaro e os seus 7 aliados. Aquelas pessoas que fizeram aquele quebra-quebra
muitas delas estão presas. Não é aquele pessoal que estava passeando em Brasília, que fizeram que passeando com uma pessoa enfrenta a polícia para entrar numa sala do Tribunal Superior, do Superior Tribunal Federal, ou no Legislativo, na Câmara Federal, ou no Executivo. Foram prontos para a briga, sabe? Então, essas coisas todas que eu narrei aqui, para dizer que o nosso país é muito rico, seu povo é um povo bom, um povo ordeiro, um povo pacato, um povo hospitaleiro, alegre. Qualquer coisa alegra um brasileiro, mas desgostoso com tudo isso que acontece. Nós que somos o país pentacampeão do mundo, estamos com uma seleção estraçalhada, decepcionante, com um cidadão na CBF, o presidente da CBF, pouco se lixando para isso, quer pegar dinheiro, um jogador, viu a definição, ou melhor, a declaração de um jogador bom no programa de Neto, dizendo que para ser convocado para a seleção brasileira tinha que pagar milhões. Isso o empresário dele que disse: olha, tá bem aí, segura aí, mas para ser convocado tem que pagar milhões para ser jogador da seleção. Isso é uma esculhambação. Isso é uma esculhambação. A nossa seleção não chega a lugar nenhum do jeito que está. Ou muda a CBF, ou o Brasil não sai do campo mais, não chega a disputar uma Copa mais nunca, do jeito que está sendo a gestão da CBF. Aí vem a questão da violência, a questão de políticos e assessores metendo a mão no dinheiro público, sabe? Em vez de aquele dinheiro servir para a sociedade, está servindo a políticos e seus apaniguados, né? A violência implantada no país, em 4 cantos desse país, no Rio de Janeiro e São Paulo principalmente. E essa coisa, você vota num presidiário para ser presidente e o que sai da presidência vira réu agora por querer dar um golpe de Estado e tomar o poder a pulso. Então isso nos envergonha lá fora, sabe? Os jornais do mundo todo noticiando essas coisas deixam o brasileiro desconfortável, deixa o brasileiro constrangido com toda essa situação. Esse é o meu ponto de vista de hoje.